Olá, este é o Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Estamos desenvolvendo a série A Filosofia da Religião sob o olhar da filosofia espírita. Dentre os temas de grande interesse para a filosofia, certamente podemos apontar aqueles que estão relacionados com a morte. Seria a morte o fim de tudo mesmo? E para onde vai a alma após a morte? A morte em si é boa ou má? Pois bem, essas perguntas sempre povoaram a mente dos nossos filósofos e pensadores desde a antiguidade. E conosco a professora Sônia Teodoro da Silva, que vai nos auxiliar a aprofundar esse assunto. Olá, Márcia. Olá, aos telespectadores, internautas. Pois bem, professora, sabemos que a morte ocorre com todos os seres vivos. Isso é natural, é óbvio. Mas o ser humano é o único que tem consciência dela, porque consegue refletir sobre a mesma. E essa preocupação com a morte está presente na humanidade desde os seus primórdios, lá no horizonte tribal, que nós já estudamos em programa anterior. Nós vemos o homem primitivo enterrando, o corpo dos seus semelhantes, numa atitude de respeito, parece que intuitivamente sabendo que não terminava ali, que a vida continuaria de alguma forma em outro lugar. E como é que essa evolução desse pensamento que está presente lá desde o homem primitivo ocorreu até chegarmos a Sócrates no século V a.C.? Veja só, Márcia, muitas vezes nós nos fixamos nos antropólogos e nos sociólogos acadêmicos, mas juntamente com eles, alguns espíritas também dessas áreas se interessaram em investigar o passado para que pudéssemos encontrar as origens desse pensamento da imortalidade da alma que é inerente ao ser humano. Né? É algo como um pensamento inato. Nós sabemos que existe a perpetuação da espécie não apenas através dos filhos que nós temos, mas a nossa própria individualidade. Então, nesse sentido, Ernesto Bozano fez um estudo bastante aprofundado sobre algumas tribos da Indonésia. Ele escreve um livro que chama-se Povos Primitivos, se não me engano, Povos Primitivos e Manifestações Supranormais. Exatamente. E esse livro, ele faz uma investigação desse momento existencial daquelas pessoas e ele vai descobrindo, através de pinturas rupestres, que o ser humano primitivo já se preocupava em vasculhar, investigar, em conhecer a imortalidade da alma, não com essa inteireza de pensamento, com essa sensibilidade que nós temos hoje, mas dentro dos moldes do homem primitivo, ele já sentia que a alma se perpetuava após a morte. Isso está registrado não somente nas pinturas, mas também paulatinamente, quando nós vemos as culturas antigas, como a egípcia, por exemplo, até a grega, não é? A importância que o ser humano naqueles períodos dava para esse pensamento, esse sentido de perpetuidade da alma, não é? O ser humano não se conforma em morrer e se extinguir tudo aquilo que ele construiu para sua família, para si próprio, o conhecimento que ele adquire. Tanto assim Márcia, que existe uma pensadora que foi o grande amor da vida de Jean-Paul Sartre, né, que foi Simone de Beauvoir, e essa frase está inserida numa nota de rodapé que o filósofo espírita José Herculano Pires coloca no livro Céu e Inferno, logo no capítulo 1. Simone de Beauvoir assim se manifesta: eu fico muito triste em saber que todas as aquisições que eu fiz
todas as conquistas intelectuais, morais, todas as conquistas de amizade, de cultura, tudo isso vai se perder. Então, olha só que coisa interessante, até o existencialista ateu pensa desta forma, até o existencialismo indiretamente não se conforma, ou os existencialismos, que são várias escolas existencialistas hoje, não se conformam com a ausência de perpetuidade da alma. Tanto assim é que Luc Ferry vai valorizar a família. A família é uma forma de perpetuidade daquilo que você construiu ao longo da sua vida. Então, veja só, algo que começa desde lá de trás com o homem primitivo e vai chegar até aos nossos dias atuais dessa maneira. E o Espiritismo, que é a chave para destrinchar toda essa incógnita, vai dizer, vai afirmar categoricamente que realmente o espírito permanece após a morte do corpo. E o próprio fenômeno mediúnico, né, possibilitando a comunicação com o espírito de pessoas desencarnadas que os homens conheceram em vida, Isso. também traz essa certeza, acho que desde o homem primitivo, Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Você falou de Sócrates, né? Então, o próprio Sócrates tinha uma preocupação muito grande sobre isso. Tanto assim é que quando Platão vai escrever sobre a convivência que Sócrates teve com os seus discípulos e a sua vida como um todo, ele escreve um diálogo que ele dá o nome de Fédon, né? Então, nesse diálogo, Fédon, existe uma preocupação muito grande com relação à imortalidade da alma. Sócrates diz que a alma se distancia novamente da matéria orgânica a cada etapa de vida e morte, e na esfera essencial alcança o verdadeiro conhecimento. E por isso o filósofo nunca deveria temer a morte. E é tão importante esse livro que Allan Kardec vai extrair do livro Fédon os pontos principais da construção daquilo que ele chama de momentos precursores do cristianismo e do espiritismo, com base na filosofia socrática e platônica. Professora Sônia, eu vou pedir licença para nós fazermos um breve intervalo, mas já voltaremos.